Fala pessoal, vamos aí ver a correção do nosso exercício sobre massa atômica, tá? Para que vocês possam ver de forma mais tranquila como foi feito ou como deveria ter sido feito cada questão dessa daí, beleza? Vamos lá. Primeiramente, você consegue observar essa questão 1, em que diz que eu tenho o boro, né, e os isótopos de massa 10 e 11, cujas porcentagens são 20 e 80%, tá? Então, como é que vai ficar a massa atômica do boro? Da seguinte forma, nós temos que, na primeira questão, eu tenho um boro 10, cuja porcentagem vai ser 20%, e tenho um boro 11, cuja porcentagem vai ser de 80%. Então, como nós já vimos, tá? A massa atômica ela vai ser igual à massa do primeiro boro, né? Digamos assim, vezes porcentagem 1, mais massa 2, vezes porcentagem 2, tudo isso dividido por 100%. Ok? Agora é só substituir. A massa atômica do boro vai ser igual a 10, que é a massa do primeiro, vezes 20%, mais 11, que é a massa do segundo, vezes 80%, dividido por 100%. Tá? Levando em consideração, a massa do boro vai ser igual a 10 vezes 20 dá 200, mais 11 vezes 80 dá 880, dividido tudo isso por 100%. 200 mais 880, 1080, dividido por 100%. Posso fazer o que com isso? Posso simplesmente cancelar um zero com zero. Vai ficar aqui igual a 108 dividido por 10, que vai dar 10,8 U. Então essa seria a massa atômica do boro, beleza? Então a primeira questão deveria ter sido respondida dessa forma. Segunda questão. Na segunda diz assim: se um elemento químico existisse na natureza sobre as formas de isótopo, então eu tenho aqui as formas de isótopos 50, 52, 53. Essa seria as massas dos isótopos X qualquer, que eu não sei quem é. E ele dá aqui as porcentagens dos dois primeiros. Qual seria a massa atômica dele? Tá? Então vamos responder essa questão aí agora. Então veja bem, na segunda questão, né, vamos aos dados. Então eu tenho um isótopo Y de massa 50, tenho um Y de massa 52 e tenho um Y de massa 53. O de massa 50, né, ele fala que eu tenho dois isótopos dos dois primeiros. Então de massa 50 eu tenho 40%. De massa 52, 20%. E ele não dá, tá, a porcentagem do terceiro. Só que se vocês lembrarem do que foi falado em aula, né, foi dito que o somatório de tudo dá 100%. Então seria 100 menos. Eu tenho aqui 40% mais 20% dos primeiros. Então eu tenho aqui que 100 menos 60, o último vai ser 40%. Então eu tenho as massas, as porcentagens e vou fazer aí a massa atômica, tá? Então a massa atômica ela vai ser igual que a massa do primeiro vezes porcentagem do primeiro, a massa do segundo vezes porcentagem do segundo e a massa do terceiro vezes porcentagem do terceiro. Tudo isso dividido por 100%. Agora é só substituir os valores, né? Então massa atômica ele vai ser 50 vezes 40, vai ter aqui mais 52 vezes 20 e mais 53 vezes 40.
Tá? Então, tudo isso dividido por 100%. Levando em consideração aqui 50 vezes 40, então dá 2.000. Mais 52 vezes 20, então dá 1.040, tá? E 53 vezes 40 vai dar 2.120. Tudo isso dividido por 100%. Então, massa atômica vai ser igual. Fazendo o somatório, vai dar 2, 4, 5.060 dividido por 100%. Claro, aqui eu vou cancelar os dois zeros, certo? E vou obter como resultado final uma massa atômica de 50,6 U. E essa é minha massa atômica da questão. Ok? Vamos agora para a próxima questão. A terceira diz assim: o magnésio apresenta 3 isótopos, 24, 25 e 26, certo? E possui, para os dois primeiros, essa porcentagem de 80% e 10%. Pede novamente a massa atômica, tá? Então, vamos calcular essa massa atômica. Então, na terceira questão, eu tenho aqui o magnésio 24, o magnésio 25 e o magnésio 26, cujas porcentagens são 80%, 10%, e o outro fica fácil, né? Já que eu expliquei na questão anterior. 80 mais 10 vai dar, deixa eu só ajeitar esse 10 aqui, 80 mais 10% dá 90 para 100, consequentemente o outro vai dar 10%, tá? Aí é só jogar na fórmula, a massa atômica do magnésio vai ser igual a 24 vezes 80 mais 25 vezes 10 mais 26 vezes 10. Tudo isso dividido por 100. Então, massa atômica do magnésio ele vai ser igual a... Então, nós temos aqui 24, né, vezes 80, nós temos aí 1.920. 25 vezes 10, 250. E 26 vezes 10, 260. Tudo isso dividido por 100%. Tá? Então, levando em consideração isso, eu vou agora fazer o seguinte: massa atômica do magnésio será igual, o somatório de cima vai dar 2.430 dividido por 100, certo? Simplifico aqui 0 com 0, e o que vai me sobrar vai ser justamente 24,3 U. Essa seria a massa do magnésio, beleza? E terminando assim, terceira questão. Agora, na quarta, o que a quarta está dizendo? Está dizendo que um elemento químico hipotético X, um elemento qualquer, ele já dá a massa atômica, que é 44. Tá? Das porcentagens, aliás, das massas de cada isótopo, e quer justamente as porcentagens. Tá? Como é que nós vamos encontrar essas porcentagens? Vamos lá, fazer a próxima questão. Então, a quarta, você vai fazer o seguinte, ó. Ele já dá a massa atômica, que é de 44 U. Ele diz que o isótopo é X40 e o outro é X45.
Então, ele não tem a porcentagem. Vamos chamar essa porcentagem inicial de B. Então, quem vai ser a outra? A gente sabe que o somatório é sempre 100%. Então, se um é B, o outro é quem? 100 menos B. Tá? Por exemplo, se o B for 30, quem é a outra? 100 menos 30, 70. E assim sucessivamente. Então, eu sei que massa atômica será igual a massa do primeiro vezes porcentagem do primeiro, mais massa do segundo vezes a porcentagem do segundo, né? Dividido por 100. Eu sei quem é a massa atômica, ele já deu 44. A massa do primeiro, ele falou que é 40. Não sabe quem é a porcentagem, eu vou chamar de B. A massa do segundo, 45. E a porcentagem, 100 menos B. Tudo isso dividido por 100. O 100 que está dividindo passa multiplicando. Então, 44 vezes 100 vai dar 4.400, né? Igual 40 vezes B, 40B. Mas aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, tá? Vou multiplicar 45 vezes 100, depois 45 vezes B. Com isso, eu tenho que 45 vezes B vai dar 4.500. 45 vezes menos B vai ser menos 45B. O que tem B eu passo para a esquerda, o que não tem eu passo para a direita. Então vai ficar menos 40B mais 45B igual a 4.500 menos 4.400. Com isso eu tenho 45 menos 40, 5B. 4.500 menos 4.400, 100. B vai ser igual a 100 dividido por 5. B vai ser igual. Então, 100 por 5, 20%. Com isso, eu consigo ter a porcentagem dos dois. B, então, vai ser 20%. E o outro vai ser 100 menos 20%, que dá 80%. E com isso, nós terminamos a quarta questão. Vamos para a próxima questão, pessoal. Então, veja só. Agora, quinta. A quinta questão fala assim. Ele diz que se um elemento B tem massa 56,9, tá? Um isótopo tem 30% dos 59. Qual seria o outro isótopo? Tá? Qual seria a massa do outro isótopo? Certo? Então vamos ver aqui como é que ficaria essa questão 5. Então ele fala assim. Quinta questão, ele diz nessa aqui, a massa atômica, ele falou que é 56,9 U. Ele diz que a porcentagem de um isótopo B, né? Porcentagem de B vai ser 59, né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil o entendimento. O isótopo B vai ter 59, né? A porcentagem dele é de 30%. O outro isótopo, eu não sei quem é, vou chamar de X. Mas sei a porcentagem dele, porque se o somatório é 100, eu faço 100 menos 30, então aqui são 70%. Com isso, eu tenho condição de encontrar quem é o valor de X. Então, sei que massa atômica
vai ser igual a porcentagem do primeiro vezes massa do primeiro, mais porcentagem do segundo vezes massa do segundo, dividido por 100%. Então, massa atômica eu sei quem é. 56,9 igual porcentagem do primeiro, 30%. Massa do primeiro, 59. Porcentagem do segundo, 70%. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. A porcentagem do segundo, 70%. Veja, a massa, que eu não sei quem é, eu vou chamar de X. Tudo isso dividido por 100. O 100 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, tá? Então vai ficar 56,9 vezes 100 vai dar 5.690 igual 30, né? Vou fazer 30 vezes 59, isso dá 1.770 mais 70x, certo? 1.770 que está somando, passa para o outro lado subtraindo, vai ficar 70x igual a 5.690 menos 1.770. X vai ser igual, né? 70x vai ser igual. Então eu vou ter aqui, eu vou ter 5.690 menos 1.770, eu vou ter aqui 3.920, né? E isso aqui vai dar o seguinte, ó. Agora, pessoal, vocês fazem x igual a 3.920 dividido por 70, tá? Então, a massa do que está faltando, né? Ela vai ser igual a 56 U. Ok? Com isso, nós concluímos a quinta questão, tá? Vamos agora para a sexta. Sexta questão. Sexta questão diz assim, ó. Nós temos um elemento Y que tem esses isótopos aqui, 80 e 88, a massa atômica 85 e ele quer saber mais uma vez as porcentagens, tá? Vamos lá descobrir então essa sexta questão. Então, sexta questão, eu tenho Y 80 e Y 88. Fala que a massa atômica ele já deu, que é 85, e quer saber a porcentagem de cada um. Vamos chamar a primeira porcentagem de X, e como o somatório é 100%, a outra vai ser 100 menos X. Jogamos na fórmula, né? Massa atômica igual a massa 1 vezes porcentagem 1, mais massa 2 vezes porcentagem 2, tudo isso dividido por 100%. Como eu tenho a massa atômica, então vai ficar 85, tá dividindo, passa multiplicando, né? Vai ficar assim, eu vou substituir primeiro, 80 vezes x mais 88 que multiplica 100 menos x dividido por 100. 85 permanece, 100 está multiplicando, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 8.500 igual a 80x, mais, aqui eu tenho que o 88 ele vai aplicar aqui, a propriedade distributiva, né, da multiplicação, então vai ficar 88 vezes 100, que dá 8.800, menos 88 vezes x, dá 88x. Tudo isso dividido por 100. Né? Como a gente já colocou, não tem mais essa divisão. Ok? Deixa eu só consertar aqui. Pronto, 88x. Aí, o que é que acontece? Aqui faltou o 80x, né? Deixa eu só consertar. Pronto.
Então, o que tem x passa para o lado esquerdo, o que não tem para o lado direito. Então, vai ficar aqui 88x menos 80x igual a 8.800 menos 8.500. 88x menos 80x, 8x igual 880 menos 5.500 vai dar 300. Ok? Então, agora eu vou ter que x vai ser igual a 300 dividido por 8. Então, x vai ser igual a 37,5. Tá? Então, eu tenho aqui o x vai ser 37,5%, certo? E o outro vai ser 62,5%. Com isso eu tenho a resposta dos dois, das duas porcentagens. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Próxima questão. Questão 7. A sétima questão. Ele diz aqui, ó. A massa do cobre é 63,6, né? Possui dois isótopos, 63 e outro isótopo, né? Cuja do 63 é 70%. Então, eu quero saber qual é a massa do outro isótopo. A gente já fez uma questão anterior parecida, certo? Vamos lá fazer a sétima questão. Então, sétima questão. Voltando aqui. Sétima questão. Ele tem assim, que a massa atômica do cobre vai ser 63,6 U. Diz que o cobre ele é 63, cuja porcentagem ele vai ser de 70%. E tem o outro cobre, que eu não sei qual é o isótopo, a massa do isótopo, né? Eu vou chamar de X. E a gente faz 100 menos 70, 30%. Com isso, massa atômica vai ser massa do primeiro vezes porcentagem do primeiro mais massa do segundo vezes porcentagem do segundo dividido por 100%. Certo? Sei quem é a massa atômica, 63,6 igual a massa do primeiro, 63 vezes 70%, mais x vezes 30%, tudo isso dividido por 100%. O 100 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 6.360, né? Igual a 63 vezes 70, ele dá 4.410 mais 30x, ok? Esse valor aqui está somando, passa para o outro lado subtraindo, então vai ficar 30x igual a 6.360 menos, né, 6.360. 6.360 menos 4.410. X vai ser igual, 30x igual 1.950. X vai ser 1.950 dividido por 30. Então, o valor de x, vai ser 1.950 dividido por 30, que vai dar um valor de massa 65U. Essa é a resposta da sétima questão. Ok? Vamos então para a próxima questão, questão 8.
Na oitava, é dito o seguinte, ó. São dois isótopos de X, 54 e 56. A massa atômica, 54,3. Então, ele quer a porcentagem de cada um, ok? Vamos descobrir, então, a porcentagem da oitava questão. Então, oitava questão, eu tenho os isótopos aqui, X, 54 e X, 56, tá? Como eu não sei quem é, vou chamar aqui de A e o somatório é 100%, então 100 menos A, cuja massa atômica, ela foi dita aqui que foi 54,3, tá? Vou aplicar a fórmula, massa atômica igual a massa 1, porcentagem 1, mais massa 2, porcentagem 2, tudo isso dividido por 100%, ok? Massa atômica, 54,3. Massa do primeiro, 54 vezes X, né? No caso, eu chamei aqui não de X, chamei de A, mais o outro é 56, que multiplica 100 menos A. Tudo isso dividido por 100%. 100 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, fica 54,3 vezes 100 dá 5.430 igual a 54A, mais, aplico aqui a propriedade distributiva, ok? Que vai ficar 5.600, né? 56 vezes 100, menos 56 vezes A dá 56A. Ok? O que tem A eu vou deixar no primeiro membro e o que não tem no segundo membro, né? Fazendo isso com o sinal contrário. Então vai ficar 56A menos 54A igual a, aqui é 5.600, né? Não 560. Então vai ficar a 5.600 menos 5.430. Então, 56 menos 54 vai dar 2A igual a 170. Né? Então, aqui eu tenho que A vai ser igual a 170 dividido por 2. Então, o A vai ser igual a 85%. Então, eu sei que o A vai ser 85% e o B vai ser 100 menos 85, ou seja, 15%. E aí, nós conseguimos concluir a oitava questão. Tá? Vamos adiantar. Questão 9. Certo? Questão 9. A nona questão, você tem aqui, são 4 isótopos, né? Aqui as massas dos isótopos. E tem as porcentagens dos isótopos. Então, quero massa atômica. Apesar da quantidade de isótopos ser maior, é algo mais direto. Ok? Então, vamos, nona questão. Nessa nona questão, eu tenho aqui o seguinte. Eu sei que eu tenho isótopo, que massa, né? Massa, vou botar aqui, vou botar massa aqui e vou botar porcentagem do outro lado. Então, a massa eu tenho 204, 206, 207, 208, tá? Essas são as massas. E as porcentagens? 1,4, 24,1, 22,1 e 52,4.
4. Eu posso até fazer direto, né? Eu sei que as massas, né? Eu vou ter que multiplicar todas as massas pelas porcentagens. Então, 204 vezes 1,4, aqui vai dar 285,6. A outra eu vou ter 206 vezes 24,1, que vai dar aqui 4.964,6, tá? E 207 vezes 22,1. Então eu tenho 4.574,7. E tem uma última multiplicação, que são 208, que multiplica 52,4, que dá 10.899,2. Então, somo todos esses valores, tá? Isso é outra forma de fazer, já que eu tenho todas as massas e todas as porcentagens, tá? Então, vou somar todos esses valores, né? 10.899 com 4.574,7, com 4.964,6 e com 285,6, tá? Isso aí vai dar 20.000. Eu tenho aqui então massa atômica igual a 20.700. Vou só dar uma ajeitada aqui. 20.724. Esse meu 7 está meio feio. 724,1. E a gente sabe que tudo isso é dividido por 100%, né? Então, massa atômica vai ser igual a 207,241 U. Essa seria a minha resposta. Ok? E agora vamos lá para a nossa última questão do exercício. Certo? Foram 10 questões, meio que puxadinho, mas que dá para responder tranquilamente, tá? Então, nessa questão, eu tenho que o lítio tem uma massa atômica de 6,93 e quero saber as porcentagens. Vocês já viram outras questões como essa que eu resolvi agora, então dá para fazer plenamente, né? Vamos lá, a nossa última questão. Então, a 10ª, eu tenho aqui o seguinte: tenho que a massa atômica do lítio vai ser 6,93. Eu tenho que o lítio tem massa 6 e tem um lítio de massa 7. O de massa 6 eu vou chamar de X, o de massa 7 100 menos X. Lembrando que se você inverter X com 100 menos X, né, no nosso caso, como não está especificadamente nada, não vai ter problema nenhum, tá? Então, massa atômica, ele vai ser massa do primeiro vezes porcentagem do primeiro, mais massa do segundo vezes porcentagem do segundo, dividido por 100. A massa foi dado 6,93 igual a 6 vezes x mais 7 que multiplica 100 menos x, tudo isso dividido por 100%. Aplica aí a propriedade distributiva, ok? E vou seguir com os cálculos. 100 está dividindo para o outro lado multiplicando, então vai ficar 693 igual a 6x mais 7 vezes 100, 700, 7 vezes x menos 7x, tá? O que tem x passa para o primeiro membro, o que não tem para o segundo membro, então vai ficar 7x menos 6x igual a 700 menos 693. 7 menos 6, 1. 700 menos
693. Então, isso aqui vai dar igual a 7, ou essa, né? 7 ou não, que eu estou calculando com porcentagem. Tá? Então, se eu estou calculando com porcentagem, x vai ser igual aí a 7%. Sabendo disso, eu vou ter que esse primeiro é 7% e o segundo 93%. Tá? 93%. Então essas são as respostas. Espero que vocês tenham entendido a explicação de todas as questões. Beleza? Valeu, galera. Até mais.